Eu gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez gravando uma live, estamos com muita saudade dos irmãos, certos de que em breve nós estaremos todos juntos aqui reunidos para estarmos louvando o nosso Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículo 16, um versículo muitíssimo conhecido. João 3,16 diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha como que é o amor de Deus. Eles não encontraram uma palavra que pudesse descrever este amor tão grande que Deus teve pela humanidade, por cada um de nós, que encontraram uma palavra que é de tal maneira. De tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou que seu Filho viesse a este mundo para estar no meio de nós, para viver no meio de nós, para morrer naquela cruz, Deus, para perdoar os nossos pecados. E em João capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: ele veio para o que era seu e os seus não aceitaram, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Então, ele veio para os que eram seus e os seus não aceitaram, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, isso é muito profundo, meus queridos amados irmãos. A palavra de Deus está dizendo que nós somos, como filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, aqueles que creem no seu nome. Amém? Vamos estar cantando o hino do nosso inário, o hino de número 186 do nosso inário. Gloriosas moradas
vamos deixar. Vamos meditar aqui na letra deste hino. Que maravilhoso que é a letra deste hino. Hei de ver lá no céu meu Jesus, face a face o seu rosto mirar, bem de longe cuidados e tristeza, para sempre com ele habitar. Sem demora no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar, meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dar. Ó pensai, ó pensai, ó pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, ó pensai neste lar lá do céu. Maravilha de letra, né? Muito bonita a letra deste hino, maravilhosa. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus é uma pessoa muito educada. Ele não invade a nossa porta, a nossa casa. Aqui, eis que estou à porta, é a porta do nosso coração. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, abrir o seu coração, então entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui está fazendo uma menção na casa. Já pensou que privilégio? Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Você já imaginou? Imagine nos seus pensamentos aí, meus queridos irmãos, você receber Jesus na sua casa. Jesus vai chegar na sua casa e bater na sua porta, e quando você abrir a porta, quem está lá? Jesus. Que honra, quanta alegria. Às vezes nós vemos na casa do Senhor e não sentimos essa alegria. Ele está aqui agora, batendo na nossa porta do nosso coração, querendo entrar no nosso coração. A palavra de Deus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. E nós cremos que Ele está aqui, batendo na porta de cada coração, de cada irmão que está nos seus lares, ouvindo essa live. Abre o seu coração para ouvir a voz de Jesus. Jesus te faz um convite da graça, em Isaías capítulo 1, versículo 18 a 19, e assim diz a palavra do Senhor: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Aqui Jesus está dizendo: abra sua mente, pense um pouco. Razoar é meditar, é pensar, é raciocinar. Às vezes nós chegamos à seguinte conclusão: o meu pecado é tão feio, tão horrendo, que Jesus não pode me perdoar os meus pecados. Aqui está dizendo: ainda que eles sejam vermelhos como a carmesim, pode ser o pecado mais horrendo que for, pode ser, eles se tornarão brancos como a neve. Se você confessar a Deus os seus pecados, a palavra de Deus está dizendo assim, em continuação: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser e me ouvir a voz do Senhor, confessar a Ele os seus pecados, você vai comer o melhor desta terra. Jesus te faz um convite.
convida a você e a mim a reconciliar com Ele. É você reconhecer que é um pecador, que sem Jesus nós estamos perdidos. Em 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10, e depois capítulo 2, versículo 1 e 2, assim diz a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus te convida agora a você abaixar a sua cabeça, a você reconhecer que é um pecador e que você necessita de perdão. Aqui a palavra de Deus está dizendo: se você que disser que não tem pecado, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Todos nós temos pecado e temos motivos de estarmos confessando a Deus os nossos pecados. Vou convidar o nosso irmão João, que vem aqui à frente, João, e faça uma oração de confissão de pecados ao nosso Deus. Nós vamos confessar a Deus os nossos pecados nesse instante. Oremos. Amém. Amém. Pai glorioso, Deus altíssimo, Deus de excelso amor, santo, santo, santo és o teu nome, Senhor. Amém. Sabemos que somos falhos, fracos, pecadores, Senhor, mas sabemos que a tua graça nos basta, a tua benevolência, o teu rico caminho, Senhor, e as tuas palavras é o que nos direciona, nos guia, nos salva, Pai. Grandioso Deus, direciona a nossa vida para cada vez mais perto de Ti, Senhor, para que o pecado, Senhor, não faça parte das nossas vidas, Senhor, mas que nós venhamos viver a santidade, como Paulo diz, busquei a santidade a cada instante, a cada minuto, a cada tempo, Senhor, para que toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração seja entregue a Ti, hoje e para sempre. Amém. Obrigado. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim diz a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram todas novas. Então, uma vez que nós confessamos a Deus nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de cada um deles. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos novas criaturas, nós andamos em novidade de vida. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram todas novas. João 14, versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oportunidade que nós temos, de entrarmos em comunhão com o Senhor, de invocar o nome do Senhor, de reconhecer que nós necessitamos do Senhor a cada dia, a cada momento de nossas vidas.
vamos estar cantando mais um hino do nosso inário, agora o hino de número 116 do nosso inário. Capítulo 16, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, já está condenado. Quem crer e for batizado estará salvo, mas quem não crer está condenado. Pede ao nosso irmão Adenilson que faça mais uma oração. Logo após essa oração, o Ministério do Louvor está com a palavra. Oremos. Oremos. Glorioso Deus e amado Pai Celestial que estás nos céus, ó meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, nós, ó Deus, neste momento, ó Pai, com muita humildade, ó Pai, com muita reverência, ó Pai, nos prostramos diante da presença do Senhor, ó Pai, para te louvar, te glorificar e te exaltar o teu santo nome, ó Pai. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez,
Reconhecemos, ó Deus, que nós não temos mérito, nada de bom em nós, ó Pai. Senhor meu Deus, mas nós te somos eternamente gratos, ó Pai, pelo Senhor ter amado o mundo de tal maneira, ó Pai, que enviou Jesus Cristo, nosso Salvador, a se entregar naquela cruz do Calvário, ó Pai, e nos reconciliar novamente com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pelo Senhor, ó Deus, estar conduzindo, ó Deus, a tua igreja. Muito obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor tem nos dado o fôlego da vida, o Senhor tem nos dado a força, a saúde, porque todas as coisas, ó Deus, nós sabemos que cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus, porque nós temos, ó Deus, esse grande privilégio, Senhor meu Deus, de podermos orar, falar com o Senhor. Nós podemos, ó Deus, ter a oportunidade de ler a Tua Santa Palavra, Pai. Nós temos esse grande privilégio de podermos cantar louvores ao Teu Santo Nome. Ó Deus, esteja, ó Deus, permitindo, ó Pai, para que a Tua igreja sempre tenha, ó Deus, esta oportunidade, este privilégio. E tudo, ó Pai, que acontecer aqui, ó Pai, nós queremos dizer, ó Pai, que é para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, ó Pai. Mesmo sabendo das nossas imperfeições, das nossas limitações, mas nós sabemos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor é que tem, ó Deus, aperfeiçoado as nossas orações, os nossos louvores, até chegar no Teu trono de glória, Pai. Muito obrigado por tudo. É o que nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Falamos a Deus.
Mensagem da parte do Senhor. Deus abençoe, irmão. Boa noite, meus queridos irmãos que estão nos acompanhando nesta live. Mais um domingo na presença de Deus, mais um domingo onde temos a oportunidade de adorar e bendizer ao nosso Senhor. Podemos confiar, podemos ter a certeza, como falou a música agora, que a vitória está por vir. Nós temos certeza, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus que supre nossas necessidades, que nos ajuda, que nos socorre, que nos fortalece, que nos dá esperança. Quero cumprimentar os irmãos da Igreja Presbiteriana do Diamante que estão nos assistindo nessa live nessa noite. Quero falar para os irmãos que estamos há poucas semanas de estarmos juntos de novo com a nossa reunião presencial. Domingo, dia 30 de agosto, é a data marcada pelo Conselho para que nós possamos estar aqui às 19 horas, adorando e exaltando ao nosso Deus. Então, os irmãos se preparem, os irmãos estejam orando por esse dia, por esse novo tempo que nós vamos também viver na igreja, né? Onde vamos ter algumas restrições, vamos ter algumas orientações. Não vai ser como antes, né? Como há 5, 6 meses atrás, que nós poderíamos estar de qualquer jeito aqui na igreja, né? De qualquer jeito, entre aspas, né? Mas é como o Senhor quer, né, meus irmãos? O Senhor assim determinou, decretou, e vamos estar reunindo aqui em breve, em nome de Jesus.
Quero agradecer também aos irmãos que se encontram no templo nessa noite, que estão também adorando ao nosso Deus. O Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu pupilo Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 12 ao verso 18. 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 12 ao 18, que diz assim: E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Cito, Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar. Bendizemos a Deus por essa noite, bendizemos a Ti, ó Senhor, por esse culto solene, que exaltamos, ó Pai, porque somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, e Te pedimos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor continue falando aos nossos corações, e dessa feita, ó Pai, por meio da Tua palavra, que essa palavra encontre, ó Deus, os corações que estão necessitados de ouvir esta mensagem e de serem, ó Deus, acalentados e fortalecidos pela mesma, porque sabemos, ó Deus, que a Tua palavra não volta vazia, antes ela faz, ó Deus, segundo o que apraz ao Senhor. Te bendizemos, ó Deus, porque é uma rica oportunidade para nós podermos falar da Tua palavra, podermos meditar na Tua palavra. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, ó Deus. Que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente para poder explicar e trazer, ó Deus, para os irmãos aquilo que o Senhor requer de nós. Fala-nos, ó Deus, nessa noite, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma das coisas interessantes, meus irmãos, da nossa vida é podermos aprender com outra pessoa algo que nós não sabíamos. Porque a vida humana é assim. Nós estamos sempre aprendendo. Nós não nascemos sabendo de tudo. Então, alguém aprendeu algo que nós não sabíamos e nos ensinou, e nós também aprendemos algo que alguém não sabia e podemos ensinar. Eu acho interessante isso porque, há um tempo atrás, eu estava vendo um documentário chamado Desastres Aéreos, e nesse documentário ele mostra a falha de alguns aviões. Por conta da falha dos aviões, eles caem, chega a matar os passageiros, a tripulação dos passageiros. Mas o interessante desse fato até tenebroso, terrível, da queda de um avião, é que os especialistas, eles vão estudar a causa da queda do avião e ensinar aqueles que estão criando, fazendo o avião, a se proteger daquela falha. Ou seja, uma falha que causou a queda de um avião não vai ocasionar a segunda vez, porque eles aprenderam com a primeira falha e puderam ensinar até a fábrica, até os engenheiros que estão por trás de toda a tecnologia da aviação a se prevenir daquela falha. Ou seja, a ideia é: eu aprendo com aquilo que eu não sei, que eu aprendi agora estou sabendo, e ensino a outro para o outro se prevenir.
E isso, meus irmãos, e nós sabermos algo para ajudar a outra pessoa a se prevenir, é o que nós podemos aprender no texto que nós lemos nessa noite. O texto que nós estamos lendo, que nós lemos nessa noite, é o texto que o apóstolo Paulo, de uma carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, que é o seu pupilo, que é o aprendiz, que está sendo agora enviado para a igreja de Éfeso. Timóteo vai ser pastor numa igreja na Ásia, numa cidade chamada Éfeso. E agora, nós temos aqui dois contextos. Um jovem aprendiz, que está começando os seus primeiros passos na vida pastoral, e agora um homem experimentado na vida, que é o apóstolo Paulo, um homem que experimentou todo tipo de situação na sua vida. E agora, na hora de Paulo conversar com Timóteo, meus irmãos, o tratamento de Paulo para Timóteo é de alguém experimentado, alguém que viveu muitas coisas, para alguém que vai começar a caminhada. E é interessante, meus irmãos, que quando você volta no capítulo 1, no verso 6 em diante, você vai ver Paulo falando com Timóteo assim: Timóteo, exercite a sua fé, querido, seja perseverante, não tenha vergonha do Evangelho, seja sempre firme naquilo que você aprendeu. E o que é isso, meus irmãos? É alguém experimentado, conversando com alguém que vai começar a caminhada e dando palavras de ânimo, de esperança. Por quê? Devido ao tempo que essa pessoa viveu e já experimentou, está passando agora força, está passando agora esperança para aquele que vai começar, que é Paulo. Paulo experimentou muita coisa, Timóteo vai começar, e agora Paulo diz para Timóteo: se fortaleça, não se envergonhe, não desanime, use sua fé, continua firme. E aí, meus irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer a partir do verso 10, manifesta agora o verso 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Paulo está dizendo: Timóteo, você foi chamado para o ministério pastoral, eu também fui chamado. Aliás, esse ministério me foi dado antes da fundação do mundo. É um ministério pelo qual eu não pude escapar, eu não poderia correr, porque eu fui designado pelo Senhor antes da fundação do mundo para ser pastor, para ser um apóstolo. E agora ele está dizendo: você também, Timóteo, você não tem para onde correr, por isso se fortaleça, por isso tenha fé, por isso tenha ânimo. E aqui, meus irmãos, eu quero mais uma vez frisar que é alguém experimentado conversando com alguém que vai começar o seu ministério. A ideia aqui para nós, meus irmãos, é que o Senhor nos chama, o Senhor nos traz para a sua presença, e nós temos que entender que muitas vezes na presença de Deus nós vamos aprender muitas coisas, nós vamos ser experimentados em várias situações. Com qual finalidade? Para nada. Por que nós somos experimentados com lutas, com dificuldades, com situações difíceis? Para criar em nós ira contra o Senhor, para criar em nós mágoa contra o Senhor, para ficarmos desanimados contra o Senhor? Não. Quando somos chamados para a presença de Deus, primeiro temos que entender que esse chamado foi dado pelo Senhor antes da fundação do mundo. Ninguém aqui é crente porque quis. Ninguém aqui é crente porque bateu no peito e disse: Senhor, eu quero te servir. Não, você está aqui na casa do Senhor, e você está aí nessa live hoje porque o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. E mais ainda, Efésios no capítulo 2 diz que o seu caminho foi traçado e designado por Deus antes da fundação do mundo. Você não tem escapatória não, querido. Você está na presença de Deus, seu caminho já está traçado, seu futuro já está traçado, sua vida já está traçada. Agora o que você tem que fazer na presença de Deus? Aprender a andar com o Senhor, aprender com as circunstâncias que o Senhor coloca na sua vida, aprender a lidar com isso. Para quê? Para ensinar outros. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. O apóstolo Paulo, meus irmãos, foi atraído pelo Senhor para a presença do Senhor, para aprender muitas coisas e agora ensinar a Timóteo. Será que você, meu querido, tem muita coisa que você aprendeu na sua vida cristã para ensinar para alguém?
Ou será que a sua vida cristã é só a vida de murmuração, de reclamação, de falar mal de Deus, nada presta, tudo está ruim, e quem chega perto de você tem vontade de sair correndo, porque vai dizer assim, ó, pessoa negativa. Você conhece gente assim? Crente negativo? Meus irmãos, é porque não aprendeu o que significa estar na presença do Senhor. Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, parabéns! Você foi chamado para o ministério pastoral. Agora se fortaleça, não se envergonhe, guarde a fé. É como se o Senhor chegasse para cada um de nós aqui no templo e para os irmãos que estão assistindo essa live e dissesse assim, fulano, parabéns, você está na minha presença, você foi chamado para me servir. Agora experimente, aproveite tudo aquilo que a experiência comigo vai te dar para poder ensinar outros. É que o apóstolo Paulo, meus irmãos, vai ensinar para Timóteo algumas coisas que vai ajudar ele nessa caminhada pastoral e que também vai nos ajudar, meus irmãos, na nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo vai orientar Timóteo como ele continuar marchando mesmo diante dos sofrimentos, porque Timóteo estava indo para uma igreja difícil, num contexto difícil, cheio de pessoas difíceis. E aí você pode estar dizendo aqui nessa noite, Senhor, mas por que minha vida cristã é desse jeito? Que até agora eu só achei situações difíceis, até agora eu só vivi momentos difíceis, o meu contexto é difícil, a minha família é difícil, o meu trabalho é difícil, a minha vida é difícil. É porque eu fomos chamados para estar na presença de Deus. E o Timóteo foi chamado também para estar na presença de Deus. E o contexto de Timóteo não é nada diferente de muitas situações nas nossas vidas. E essas situações existem para nós aprendermos com elas e ensinarmos a outras pessoas. E é o que aconteceu com a vida de Paulo, e é o que nós vamos ver aqui, o que é que ele nos ensina com tudo aquilo que ele aprendeu na sua caminhada cristã. O que é que o apóstolo Paulo aprendeu, meus irmãos, está ensinando a Timóteo e pode nos ensinar quando nós estivermos marchando, caminhando na presença de Deus, diante dos sofrimentos da vida. Primeiro, devemos confiar plenamente em Jesus. Devemos confiar plenamente em Jesus. Veja o que ele diz no verso 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Por isso o quê? Por ter sido chamado como pastor, como apóstolo, como servo de Deus. Ele vai dizer aqui no verso 11. Ele diz, para o qual eu fui designado, pregador, apóstolo e mestre. Por que ele foi chamado para isso? Aí ele diz no verso 12, por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo, confia no Senhor, você foi chamado para ser pastor. Ai, Timóteo, porque eu fui chamado também para ser pastor. E olha o que aconteceu comigo. Mas sabe como é que eu venci as lutas, Timóteo? Sabe como é que eu venci as dificuldades, Timóteo? Sabe como é que eu superei tantas lutas e obstáculos, Timóteo? Confiando em Jesus. Confiando em Jesus. Porque naquela época, meus irmãos, na época do apóstolo Paulo, no século II, a perseguição romana era muito grande, a perseguição dos imperadores aos cristãos era implacável. Não é como hoje, que qualquer coisa o cristão passou por uma dificuldade, corre para a casa da mãe, passou por uma luta, corre para a casa do pai, passou por uma dificuldade na empresa, larga o emprego. Naquela época, se um cristão colocasse a cara do lado de fora e o soldado visse, levava preso. Se um cristão desse bobeira na rua, se um cristão aparecesse na rua, nas praças, e os soldados vissem, levava preso e jogava nas arenas para ser comido. Naquela época era muito mais difícil, era muito mais arriscado para os cristãos. Não é como hoje, que qualquer coisa, eu cansei dessa igreja, eu canso outra, e qualquer coisa eu aborreci com algum irmão aqui, eu vou para outra igreja. Naquela época não, meus irmãos, ou as pessoas grudavam em Jesus, se apegavam em Cristo, confiavam em Deus, ou então eles estavam mortos. Hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, as pessoas têm trocado a confiança total em Jesus por coisas, por pessoas.
por circunstâncias. As pessoas têm deixado as circunstâncias minar a sua fé, e elas têm abandonado Jesus, mesmo vindo na igreja, mesmo tendo nome no hall de membros, mesmo sendo crente há 20, 30 anos, mas tem se perdido de Jesus, não tem confiado em Jesus. E é interessante, meus irmãos, que Paulo diz assim: porque eu sei em quem eu tenho crido. E a conjugação verbal do grego aqui, ela está no tempo perfeito. Paulo está dizendo, eu tenho crido. A conjugação é, eu crio no passado, eu crio agora e continuo crendo. Essa é a conjugação verbal. Paulo está dizendo, quando eu fui chamado, eu criei em Jesus. Na caminhada cristã, Timóteo, eu continuei crendo no Senhor Jesus, e nunca vou deixar de crer no Senhor Jesus. É o que nós estamos precisando nesses dias, meus irmãos, como crentes do Senhor Jesus. Aprender com aqueles que são experientes, que passaram situações difíceis, e pode nos dar força, que pode nos dar esperança, como o apóstolo Paulo está dando para Timóteo, que ia enfrentar uma situação difícil ali em Éfeso. Ah, meus queridos, a confiança de Paulo não era como você está numa montanha russa, sobe e desce, porque tem muito crente que a sua confiança em Jesus é assim. Uma hora o camarada está fervoroso, outra hora o camarada está gelado picolé. Uma hora a pessoa está lendo Bíblia, está com a vida piedosa em casa, outra hora está querendo sair da igreja. A fé de Paulo era assim, não. A fé de Paulo era linear. A fé de Paulo era uma fé que era inabalável. Paulo às vezes estava aqui pregando para algumas pessoas, daqui a pouco estava sendo preso e chicoteado. Paulo daqui a pouco estava ganhando almas para Jesus, daqui a pouco estava sendo perseguido nas cidades, mas nada disso, ou essa inconstância, nunca moveu a fé de Paulo. E agora Paulo está dizendo, essa minha constância, essa minha firmeza em Jesus, deve ser a sua, Timóteo. Deve ser a nossa, meus irmãos. Deve ser a nossa, meus irmãos. Deve ser a nossa, meus irmãos. Essa inconstância que muitas vezes nós vivemos, de daqui a pouco estamos fervorosos, daqui a pouco estamos animados, daqui a pouco estamos firmes na igreja, daqui a pouco estamos querendo sair da igreja, deve ser eliminado das nossas vidas. Há um hino muito interessante, o hino 105, Confiança do Crente, que nós cantamos. Meus irmãos, tem que ter vergonha na cara, meus irmãos. Nós cantamos os hinos e não vivemos. Nós cantamos os hinos e não praticamos. Olha o que esse hino fala. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se mal os áureos dias vêm, até da vida ao fim. Mas eu sei que eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final. Não podemos cantar ensino da boca para fora, meus irmãos. Temos que cantar com fervor, com alegria, com confiança, que nós sabemos em quem nós temos crido, como o apóstolo Paulo falou aqui no verso 12 de primeiro capítulo de 2 Timóteo. Então, meus queridos, nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Primeira coisa que temos que imitar de Paulo é que Paulo confiou plenamente no Senhor Jesus. Nós também precisamos confiar plenamente no Senhor Jesus. Aliás, devemos nos certificar de que a nossa esperança está realmente em Cristo. Olha o que ele diz, ainda no verso 12: eu estou certo. Veja a frase do apóstolo Paulo: estou certo. Ele não disse assim, eu estou em dúvida, não sei, talvez a minha fé está firmada no Senhor Jesus. Pode ser que esteja. Ele não disse isso. O texto está dizendo aqui, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E o que é que significa meu depósito? O que é que tem por trás do texto grego? O que é que Paulo disse? Eu estou certo de que Ele guardará o meu depósito até aquele dia. É a vida. É a vida. Paulo está dizendo, estou certo de que o Senhor guardará a minha vida até aquele dia. Quando Paulo diz que o Senhor o chamou antes da fundação do mundo para ser pregador, a vida do apóstolo Paulo estava sendo colocada nas mãos do Senhor.
Paulo não tinha mais a vida para ele mesmo, a vida dele agora era para o Senhor. E aqui Paulo está dizendo, essa minha vida que não é minha e que é de Deus, eu tenho certeza que Ele vai guardar até o último dia. Por quê, meus queridos? Porque naquela época havia muita perseguição. Então o cristão estava vivo aqui, e daqui a pouco já podia ser preso e lançado nas arenas. E eles confiavam que se acontecesse alguma coisa com eles, se eles fossem presos, se eles fossem lançados na prisão, lançados nas arenas, a vida deles já estava guardada com o Senhor Jesus. E que se eles morressem, eles estariam para sempre com o Senhor Jesus. Então isso era algo que fazia com que Paulo tivesse cada vez sua fé firmada, sabendo que se ele morresse, ele estaria com Jesus, ou uma vida guardada com o Senhor Jesus. É isso que nós precisamos conferir nas nossas vidas. Nós estamos certos mesmo que confiamos no Senhor Jesus? Ou nós titubeamos? E de vez em quando nós estamos com uma montanha russa. Confio, não confio. Hoje eu confio. Aí amanhã não confio. Igual arrancar aquela pétala de rosa, bem me quer, mal me quer. Tem gente brincando de bem me quer, mal me quer com Deus. Não, meus queridos, olha o ensino do apóstolo Paulo aqui para Timóteo. Confia no Senhor Jesus. Primeira coisa que Timóteo aprende com Paulo, aquele que experimentou muita coisa. Segunda coisa que Paulo ensina para Timóteo, para ele ter força e continuar marchando mesmo diante de muito sofrimento, é se apegar ao ensino sólido das Escrituras. Primeira coisa, Timóteo tem que confiar no Senhor Jesus plenamente. Segunda coisa, Timóteo tem que se apegar ao ensino sólido das Escrituras. Verso 13 e 14, que diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda-o com depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aqui, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Timóteo, pratique a palavra. Não seja só ouvinte, não seja só curioso, Timóteo, mas pratique a palavra, porque o mundo precisa ver em você, Timóteo, que você é um servo de Deus, porque o mundo precisa ver em você, Timóteo, que você é uma pessoa diferenciada, por isso que você precisa praticar, Timóteo. Veja, meus irmãos, que foi isso que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo não ficava só em falácias, só em argumentos, só em sofismos. Paulo, ele praticava a palavra de Deus. Paulo praticava aquilo que a palavra de Deus pedia para que o servo fizesse. Não ficava só na audição, não ficava só na curiosidade, mas Paulo confiava no Senhor e também praticava a palavra de Deus. É o que nós precisamos, meus irmãos, nesses dias, praticar a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo fez isso. O apóstolo Paulo defendeu o evangelho quando estava em Atenas, quando estava diante de um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo usa a palavra de Deus, falando desde o Antigo Testamento, para mostrar que o Deus que aquelas pessoas ali em Atenas chamavam de Deus desconhecido, era o Deus que criou todas as coisas. Paulo usa a palavra de Deus para defender a sua fé, para defender aquilo que ele acreditava. E nós precisamos também, meus irmãos, nesses últimos dias, nos apegar cada vez mais à palavra de Deus. Nós vivemos nossa região, nossa localização global nos chama de Ocidente. Nós somos o Ocidente. E é interessante, meus irmãos, a igreja do Ocidente é uma igreja que não tem muita perseguição, que não passa por muita luta. A igreja do Ocidente é uma igreja até tranquila. E enquanto nós muitas vezes menosprezamos a palavra de Deus, muitas vezes nós nem prestamos atenção na importância da palavra de Deus para nossas vidas. Na China, por exemplo, tem que marcar um dia que a pessoa vai enfrentar uma fila enorme para ler um versículo da Bíblia. Na Coreia do Norte não entra uma Bíblia, se pegar vai ser preso, vai ser morto. E pregar o evangelho na Coreia do Norte é risco de vida.
Fora as perseguições que os crentes sofreram com o comunismo no mundo e outros processos que eles passaram de grande dificuldade para poder pregar o Evangelho no Oriente. E nós aqui no Ocidente, meus irmãos, temos a facilidade de ter a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de defender a nossa fé com a palavra de Deus. E muitas vezes não damos muito crédito. Mas Paulo está dizendo aqui, Timóteo, sabe o que vai te proteger lá no campo? Sabe o que vai proteger sua vida, sua caminhada cristã, Timóteo? Guardando a palavra de Deus. Você deve guardar a palavra de Deus, você deve se apegar à palavra de Deus, Timóteo, porque é por meio dela que você vai ter força para vencer a dificuldade. Por isso que ele vai dizer assim na continuação do versículo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guardar, meus irmãos, aqui o bom depósito é guardar a palavra de Deus. E Paulo está falando isso, meus irmãos, porque quando você não guarda a palavra de Deus, quando você não tem a palavra de Deus como algo mais precioso na sua vida, muitas vezes nós caímos em situação como de alguns homens, pessoas até famosas, personagens famosos da história, que um dia estiveram na presença de Deus, mas por não dar tanto valor à palavra de Deus, por tratar a palavra de Deus como sendo um livro qualquer, como sendo uma narrativa de qualquer pessoa, hoje está desviada. Um dos homens que mais defende o ateísmo no mundo, um dos maiores defensores de que Deus não existe, chama-se Richard Dawkins. E esse homem foi criado na igreja. E um dia dentro da sua casa, começou a se decepcionar ali dentro da sua casa, com o comportamento dos seus pais, dos seus familiares, que não tinha tanto apreço pela palavra de Deus, que não tinha aquilo que Paulo está dizendo aqui, se apegue à palavra de Deus. Timóteo, a família de Richard Dawkins não era assim, e agora Richard Dawkins sempre se decepciona com a igreja, se decepciona com os crentes, se decepciona com o evangelho e sai da igreja. E hoje a vida desse homem é falar mal de Deus, falar mal da igreja e dizer que Deus não existe. Hoje, ao invés de ele defender o evangelho, ele combate o evangelho. Um outro homem muito famoso aí, meus irmãos, que ele é citado nas universidades. Quando as pessoas vão entrar na universidade e fazer vestibular, elas têm que fazer prova em cima da literatura desse homem, que é Friedrich Nietzsche, que é um filósofo do começo do século. Nietzsche foi criado na igreja luterana. O pai de Nietzsche era pastor luterano. Mas um dia Nietzsche, dentro de casa, começou a se decepcionar com o pai, começou a ficar com raiva de Bíblia, começou a abandonar a palavra de Deus. E a vida toda de Nietzsche foi dizer que Deus estava morto, que Deus não existe, que religião é uma doença, é um problema mental das pessoas. Não é brincadeira, meus irmãos, quando nós abandonamos a palavra de Deus como sendo nossa regra de fé e prática, o inimigo já usa as circunstâncias para colocar dúvidas da palavra de Deus, e nós duvidamos do que Deus pode fazer nas nossas vidas, nós duvidamos que Deus realmente está conosco, porque nós começamos a ser cutucados pelo diabo, e aí abandonamos a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, que experimentou a palavra, que usou a palavra, disse para Timóteo: Timóteo, se apegue à palavra de Deus. Quer vencer as dificuldades, Timóteo? Quer vencer as lutas, Timóteo? Se apegue à palavra de Deus. É muito interessante, meus irmãos. Paulo vai dizer para Timóteo: guarda bem essa verdade. Guarda bem essa verdade. Como Timóteo pode continuar marchando, meus irmãos, diante do sofrimento? Como nós podemos continuar firmes, fortes diante do sofrimento? Vamos aprender com Paulo. Terceiro ponto: consciente de que pessoas vão nos decepcionar. Veja o versículo 15 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Paulo diz assim: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Paulo está dizendo: Timóteo, você está indo para o campo, mas fica sabendo, pessoas vão te decepcionar. Você vai precisar das pessoas e não vai encontrar, às vezes, um ombro amigo
para você poder descarregar a sua frustração, descarregar a sua tristeza, descarregar as suas lamentações, Timóteo. Porque aconteceu comigo, Timóteo. Eu fui abandonado por Fígelo, eu fui abandonado por Hermógenes, quando eu mais precisei deles. E assim, meus irmãos, é a nossa caminhada. Nós precisamos entender que de vez em quando nós vamos ser decepcionados. Mas qual a finalidade das decepções? As decepções, meus irmãos, elas são uma forma de nós experimentarmos o que Jesus experimentou. Porque Jesus também foi decepcionado. Porque Jesus também foi abandonado. Porque Jesus também sofreu decepção com algumas pessoas. E nós, como cristãos, precisamos entender que não existe também uma igreja perfeita. Não existe uma igreja perfeita, porque a igreja ela é formada por pecadores, no qual eu sou um dos principais. Paulo fala sobre isso. Então, na nossa caminhada cristã, nós temos que nos preparar a enfrentar decepção com pessoas. De nós nos entregarmos para alguém, abrirmos até o nosso coração e daqui a pouco tomarmos uma punhalada nas costas. Paulo estava avisando para Timóteo: pode acontecer isso com você, viu, Timóteo? E o que fazer? O que fazer, Timóteo, quando isso acontecer? Aproveite, porque você está carregando na sua vida uma marca de Cristo. Se aconteceu isso com você, meu querido, você está carregando uma marca de Jesus na sua vida. Porque assim como Jesus foi decepcionado, você também será decepcionado. Assim como Jesus se frustrou, você também vai ser frustrado. E nós devemos nos orgulhar disso, glorificar o Senhor, porque nós estamos carregando aquilo que Jesus carregou por nós. Nós estamos vivendo aquilo que Jesus viveu por nós. É uma oportunidade de experimentar o que o Senhor, nosso Deus, Jesus, Salvador, experimentou. E é doído, meus irmãos, é dolorido, é pesado. Muitas vezes vivemos tempo de frustração com alguém que a gente gosta muito, com alguém que a gente confiava muito. É dolorido, é difícil até passar esse trauma no coração. Tem gente que carrega o resto da vida, mas Jesus viveu isso também. Jesus foi traído por Judas. Jesus foi traído por Judas. Jesus foi negado por Pedro. Jesus sofreu o que nós também vamos sofrer. Então Paulo está dizendo isso para Timóteo. Se prepara, Timóteo, para se decepcionar com as pessoas. E agora, meus irmãos, como continuar marchando, mesmo diante de muito sofrimento? Ponto 4. Paulo diz: conscientes de que pessoas virão nos encorajar. Ao mesmo tempo que nós vamos encontrar na caminhada pessoas que nos decepcionam, nós também vamos encontrar pessoas que vão nos encorajar. Vamos ver os versículos 16 ao 18, que Paulo diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Efésios. Ah, meus queridos, na caminhada cristã, no nosso trajeto que foi designado por Deus antes da fundação do mundo, nós vamos ter decepção? Vamos. Nós vamos encontrar pessoas que vão nos apoiar lá pelas costas? Sim, mas nós vamos encontrar também pessoas que vão ser enviadas de Deus para nos encorajar. Nós vamos encontrar pessoas como Onesíforo, que se preocupou com Paulo a ponto de procurar Paulo em Roma para saber o que Paulo estava precisando. Ah, meus queridos, quantos de nós não experimentamos isso nas nossas vidas? Pessoas que apareceram do nada na nossa vida para nos ajudar, ou pessoas que vivem para nos ajudar, para dar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, pessoas que preocupam com a gente. Na caminhada cristã nós vamos ter pessoas assim, ou você tem pessoas assim na sua vida, pessoas que lhe ajudam, pessoas que têm sempre uma palavra positiva.
Não como eu falei antes, de crentes negativos, que é até difícil de andar com gente assim, mas crentes positivos, que tem uma palavra de conforto. Deus coloca sempre um onesíforo nas nossas vidas, meus irmãos. Deus coloca um onesíforo nas nossas vidas. Isaías, o capítulo 50, no verso 4, parte B, diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. O Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba falar boa palavra ao cansado. Ah, meus irmãos, tem hora que nós precisamos de um onesíforo nas nossas vidas. Tem hora no aperto, da dificuldade, que nós precisamos de um onesíforo. Ande com pessoas que lhe encorajam. Procure pessoas que encorajam você. Paulo está falando para Timóteo que Timóteo, vai aparecer pessoas no seu ministério que vai te ajudar na caminhada. E assim, meus irmãos, também na nossa vida. Eu me lembro, eu não esqueço porque foi uma coisa que marcou minha vida e da minha esposa. O meu menino, mais ou menos na idade do filho do João, teve que fazer uma operação de lábio leporino. Meu menino nasceu com a boca repartida no meio. E quando nós fomos fazer o exame no Hospital da Baleia, o médico disse: seu menino tem que ficar uma noite sem comer e beber água. E ele seria operado 1h30 da tarde. E eu lembro que a Anabelle ainda estava com trauma do parto. Então eu não podia contar muito com a Anabelle. Nós fomos para o Hospital da Baleia com o meu menino já uma noite toda e amanhã sem comer. Quando deu, meus irmãos, umas 10 horas da manhã, o meu menino Olavo não parou de chorar de tanta fome. O meu menino chegou a ficar rouco de tanto chorar e sem parar, porque ele queria comer. E as enfermeiras falavam assim: você não pode dar nada para ele, porque ele vai tomar uma anestesia geral. Meu menino é criança pequena. E meus irmãos, eu não sabia o que fazer. Não tinha ninguém no hospital, não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém, não tinha ninguém. E minha mulher sentada numa cadeira, igual um zumbi. Não podia fazer nada, estava cheio de remédio. E aí quando eu olho à minha esquerda, o capelão do seminário, eu estava fazendo seminário nessa época, eu vejo o capelão do seminário sentado. E aí ele levantou, chegou perto de mim. Eu falei: o que foi, rapaz? Como é que estão as coisas aí? Eu falei: não, rapaz, meu menino está aqui, ó, querendo comer. E eu lembro que ele veio com uma palavra dizendo assim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu estou aqui para te ajudar. O que é que você precisa? Eu sou o seu ombro amigo, braço amigo nessa hora. Vem cá. E quando eu vi esse moço, é como se eu tivesse tirado uma carga das minhas costas, porque eu pude contar com esse capelão, reverendo Rodrigo Pena, filho do Dr. Enéas Cabral, uma pessoa que eu sou muito grato hoje, porque foi ele nessa hora, uma hora mais difícil, que apareceu no hospital para me encorajar e dizer: fica tranquilo, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. E a cirurgia foi perfeita. E meu menino está bem, todo mundo conhece. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, não para me exaltar, para me gloriar, não. Eu estou dizendo como exemplo, para os irmãos entenderem que assim como Deus enviou o reverendo Rodrigo Pena, numa hora que eu nem esperava, nem sabia que ele ia aparecer ali para me confortar numa hora difícil, o Senhor também vai enviar pessoas para encorajar você, para te fortalecer. Fica tranquilo. Talvez ainda não apareceu alguém para te dar uma palavra de conforto, mas o Senhor, no seu tempo, no seu momento, envia alguém. Talvez seja seu esposo, talvez seja um vizinho seu, talvez seja um amigo que nunca mais você viu, nunca mais te ligou e de repente te liga e diz uma palavra que conforta o seu coração. Não sei, mas é uma forma do Senhor mostrar sua providência nas nossas vidas e nos mostrar que nos ama e que cuida de nós. Porque nós, meus irmãos, estamos caminhando nesse mundo para fazer a vontade do Senhor. Estamos experimentando coisas que nós nunca experimentamos. Estamos vivendo situações que muitas vezes é a primeira vez na nossa vida. E como enfrentar isso? Como sair dessas situações? Confiando que o Senhor tem sempre uma pessoa para nos encorajar nas horas mais difíceis da vida. Então, meus irmãos, como aprender, ou o que aprender do apóstolo Paulo nesse texto que nós lemos aqui?
que o apóstolo Paulo está nos ensinando e ensinando a Timóteo? Primeiro, meus irmãos, nós precisamos confiar no Senhor na nossa caminhada cristã. Entender que nós fomos chamados por Deus desde a fundação do mundo. Você vai andar na presença de Deus querendo ou não. Tem um destino traçado para você. O que você vai fazer? Aprender com o apóstolo Paulo. Confiar no Senhor. Depois você tem que se apegar à palavra de Deus. Depois você tem que saber que pessoas vão aparecer na sua vida para lhe frustrar. A caminhada cristã é assim mesmo. E por último, saber que o Senhor sempre vai enviar um anjo para nos confortar, para nos ajudar. E assim como o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo esses 4 passos, e nós possamos também, meus irmãos, guardar esses 4 passos na nossa vida: confiar, se apegar e conscientizar. Confiar no Senhor, se apegar à sua palavra e conscientizar de que vão nos frustrar, mas que também Deus vai enviar pessoas para nos confortar. Que Deus nos ajude, que Deus ajude os irmãos que estão acompanhando essa live, que o Senhor nos abençoe, e vamos entoar o hino número 105. Convido aqui o nosso querido maestro Fabinho, maestro Fabinho, vamos entoar o hino 105, a Kelly também, vamos entoar esse hino em nome de Jesus. Hino 105, a certeza do crente. Say
nosso culto solene nessa noite, agradecendo aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Diamante e os outros irmãos de outras igrejas que têm nos acompanhado também. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial na Tua presença, onde nós podemos, ó Pai, compreender a importância, ó Deus, do exercício da fé, da caminhada cristã. O quanto é importante, ó Deus, nós praticarmos nossa vida cristã, ó Deus, nós exercitarmos nossa vida cristã diante das lutas e dificuldades, que muitas vezes para nós é novidade, mas que vai servir para ensinar outros, vai ensinar, ó Deus, a ajudar outras pessoas a caminhar também. Ó Pai, que o Senhor possa estar nos usando, ó Deus, como pessoas que possam estar instruindo a outros a continuar firmes, ó Deus, na Tua presença, que nós possamos ser, ó Deus, crentes encorajadores, que nós possamos ser crentes, ó Deus, confiantes no Senhor, que nós possamos ser crentes que guardam a Tua palavra, que nós possamos ser crentes, ó Deus, que testemunhem, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a vida dos Teus servos, ó Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, meu Deus, e nos ajuda a perseverar na Tua presença, assim como o apóstolo Paulo fez e ensinou ao seu pupilo Timóteo, que nós possamos também, meu Deus, ensinar aos nossos filhos a perseverar na Tua presença, ensinar aos nossos amigos, ó Deus, a perseverar na Tua presença, ensinar aos nossos familiares, ó Deus, a perseverar na Tua presença, que nós possamos ser, ó Deus, quadros vivos, ó Deus, da Tua graça e da Tua bondade sobre nossas vidas, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessa semana, que o Senhor nos dê, ó Deus, força para caminhar nessa semana, ó Deus, diante das dificuldades, com toda alegria, com todo vigor, ó Pai, sempre glorificando e bendizendo ao Teu santo nome, ó Pai, e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre esta igreja reunida aqui nessa noite e a igreja do Senhor militante, espalhada por todo o mundo. Amém. Está encerrado então, meus queridos irmãos, o nosso culto solene nessa noite, agradecendo mais uma vez aos irmãos que nos acompanharam. A todos uma boa noite, uma boa semana e até a próxima semana, até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.